Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Rubem Valentim, que foi um pintor, escultor, gravador, professor brasileiro, que nasceu em Salvador, Bahia, em 1922 e morreu em São Paulo em 91. Ele começou a aprender as primeiras maneiras de lidar com a tinta, né, de misturar a tinta, de fazer cores com um pintor de parede, e ele foi ah, só depois descobrindo as problemáticas da arte, a questão das identidades artísticas e foi buscar a sua linguagem, né? Porque ele começou muito cedo, na verdade, ele começou a pintar com 9, 10 anos, mas ele iniciou a carreira na década de 40, mas ele se formou, cursou odontologia na Universidade Federal da Bahia, depois também jornalismo, isso na década de 50, e só depois se dedicou integralmente às artes, né? E ele tem um trabalho muito bonito, muito sedutor, assim, com umas cores muito interessantes, e tem questões geométricas, né? E, claro, os emblemas da cultura afro, né? E ele encontrou na geometria, assim, nos trabalhos onde ele ficou mais conhecido, assim, um meio de expressão mais forte, né? E a geometria, a simetria, a questão do espelhamento, e o trabalho dele tem essa forma precisa, né? Tem a forma é, da, de uma certa estabilidade, né? Uma síntese, e sempre ligado aos símbolos de religiões de cultura afro, né? Então ele começou a sua produção fazendo referências à cultura da arte popular, né? E também os ex-votos, entre os anos 1946 e 1947 ele integrou um grupo que era o grupo de renovação de artes plásticas na Bahia. E a partir de 1953, é que ele começou a incorporar esses símbolos e emblemas do candomblé e nos seus trabalhos, né? Fazendo telas que a gente chama geralmente de abstratas, né? E essas telas foram ganhando mais rigor ao longo do tempo, e a partir de 1955 elas vão ficando cada vez mais estáveis, rigorosas e totêmicas, né? E no final da década de 60 ele realizou vários murais e, e grandes esculturas em madeira também, e esculturas em concreto armado. E uma delas está lá em São Paulo, na Praça da Sé, que que chama Emblema de São Paulo, que tem uma organização sacra, assim, totêmica também, umas formas que eles chamam de marco sincrético da cultura afro-brasileira. E essa escultura foi colocada lá em 1978, junto com outras esculturas que faziam uma certa renovação e também estavam alinhadas à construção do metrô da Sé, né, de São Paulo. E ele passou por uma fase que ele morou em Roma, na Itália. E lá ele encontrou o Júlio Carlo Argan, que é um grande professor, né, e crítico, e ele ficou encantado com os trabalhos do Rubem Valentim e comprou alguns trabalhos para colocar no Museu de Arte Moderna de Roma, e ele escreveu sobre o Rubem Valentim, né? Então ele teve um reconhecimento em vida, né? Misturando esses instrumentos de culto, esse referencial todo que ele tinha dos terreiros e a simbologia das entidades no seu trabalho, de forma estilizada, né?
e são emblemas e figuras que já são geométricas por si só, e ele dá um rigor extra, né? E, e foi na gestão do Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, que no governo Lula, né, que alguns dos seus trabalhos foram parar no Ministério da Cultura, doados, intermediados pelo Bené Fonteles, que é um artista também, músico e curador, e cuida do legado do Rubem Valentim, era grande amigo do Rubem Valentim, né? E alguns trabalhos então foram para o Ministério da Cultura, quando existia o Ministério da Cultura ainda, né? E o Bené Fonteles conheceu o Rubem Valentim quando eles participaram de uma Bienal em 77 e ficaram grandes amigos. E depois que o Rubem Valentim morreu, ele pediu para que o Bené Fonteles cuidasse de sua obra, né? Então ele fez muitas exposições e intermediou então essa doação de algumas serigrafias e para o Ministério da Cultura. E duas dessas serigrafias apareceram em 2020, ganharam bastante destaque por conta de um episódio terrível, triste, execrável, que é a entrevista que a Regina Duarte, né, na época, era secretária especial de Cultura, né, e lembrando que antes tinha um outro ainda que gostava de proferir cópias de discurso nazista, né, abertamente nazistas. Então ele foi tirado, né? Bom, aí entrou a Regina Duarte. A Regina Duarte foi fazer uma entrevista na CNN e ela falou, minimizou as mortes pela pandemia em 2020, né? Falou que queria dizer que a gente estava desenterrando mortos e foi um discurso horroroso. Não quis escutar a colega Maite Proença, que estava perguntando coisas para ela, e saiu cantando Pra Frente Brasil, umas coisas assim, né? E ao fundo, entre o entrevistador, na verdade, e a Regina Duarte, estavam duas serigrafias do Rubem Valentim. E isso ficou muito marcado, né? Porque o Rubem Valentim exatamente pregavam uma valorização da cultura afro e brasileira, né? E a Regina Duarte estava lá representando uma cultura que não representava, né? Que representa, ou então representa uma parte tristonha da cultura brasileira, né? E o Rubem Valentim, então, ele escreveu um texto que chamava Manifesto Ainda que Tardio, publicado em 1976. Ele dizia assim, ó: minha linguagem plástico-visual signográfica está ligada aos valores míticos profundos de uma cultura afro-brasileira, mestiça, animista, fetichista, com o peso da Bahia sobre mim, a cultura vivenciada, com sangue negro nas veias, o atavismo, com os olhos abertos para o que se faz no mundo, a contemporaneidade. Então ele buscava uma linguagem universal, mas brasileira, né? E boa parte de textos e fala de críticas e fala sobre uma certa aproximação do Valentim como um artista construtivo, né? E relegando uma segunda o aspecto místico do seu trabalho a um segundo plano, né? Então, mas aí tem o Marcos Nota, que é um crítico e curador. Ele diz o seguinte: tornar o Rubem Valentim como um artista construtivo, assim ele se tornava mais palatável. Quiseram adocicar o Rubem Valentim, dizendo que ele era um modernista com um temperinho brasileiro. Como se falassem, vamos jogar um dendê aqui nesse escargot. Então, quando a gente procura sobre o Rubem Valentim, muitas fontes dizem que ele é um artista concreto, né? Eu vi uma entrevista dele falando que era concreto, depois eu vi... bom, são fases da vida também, né? E uma outra entrevista ele diz o seguinte:
nunca foi concreto. Tomei conhecimento do concretismo através de amizades pessoais com alguns de seus integrantes, mas logo percebi, pelo menos entre os paulistas, que o objetivo final do seu trabalho eram os jogos óticos, e isso não me interessava. Meu problema sempre foi conteudístico, a impregnação mística, a tomada da consciência dos valores culturais do meu povo, o sentir brasileiro. Então, usava a arte como uma arma poética, né? Para exaltar o Brasil, a cultura afro, a cultura indígena também. E tem trabalhos belíssimos, eu adoro. É muito bonito de ver, né? Muito sedutor também. E é um grande artista brasileiro.